Olá, criançada! Vamos fazer hoje as correções da ampliação dos saberes e das lições de casa 10, 11 e 12 da semana passada, tá? Das páginas 78 a 85 e da 87, 88 e 90, tá bom? Então, peguem a apostilinha de vocês para vocês irem acompanhando junto com o vídeo. Então, vamos começar com a página 78, com a hora de resolver problemas. A atividade número 1 tinha um gráfico para vocês observarem e depois algumas perguntinhas para serem respondidas de acordo com esse gráfico. Então, na letra A, de acordo com o gráfico, em qual país as alturas médias de homens e mulheres são maiores? Então, né, dava para observar ali que é da Holanda, tá bom? Na letra B, qual a diferença em centímetros da média de altura entre as mulheres da Índia e as mulheres dos Estados Unidos? Lembrando que na matemática, quando a gente se refere à diferença, é o cálculo de subtração que nós devemos realizar, tá? Então, a gente pega aqui, ó, 1,62 m menos 1,52 m e a gente encontra uma diferença de 10 centímetros. Esse aqui, pessoal, só de observar, a gente já conseguiria encontrar essa diferença, tá? Não precisaria nem estar realizando o cálculo. Na letra C, em qual país a média de altura das mulheres é menor? Então, de acordo com o gráfico, nós conseguimos observar que é na Índia. Na letra D, qual a diferença entre a altura média dos homens mais altos e a dos homens mais baixos? Então, também seria o cálculo que deveria ter sido realizado. 1,84 m menos 1,64 m e a diferença é de 20 centímetros. Esse cálculo também daria para fazer de cabeça, tá? Mas caso você fez aí, montou o cálculo, também não tem problema nenhum. O importante é ter acertado a resposta, tá? Então, pode colocar certinho de caneta aí para quem acertou. Agora, na página 79, o número 2, a Pro já tinha até começado resolver, né, essa situação, problema, só faltou responder mesmo a pergunta. Então, o cálculo necessário era 3/5 de 40, que ficou 3 vezes 40 dividido por 5. 3 vezes 40 é 120, 120 dividido por 5 é 24. Para a gente responder quantos quilômetros ainda não foram pavimentados, a gente deveria ter realizado 40, que é o total, menos os 24 que já estão prontos, e encontraríamos aqui o 16 quilômetros, ou 16 mil metros, né? Porque ele está pedindo para a gente dar a resposta também em metros. Agora, no número 3, falava assim: uma peça de tecido tinha 150 metros de comprimento e usei 1/3 desse tecido para fazer toalhas de mesa. Quantos metros de tecido restam para usar? Justifique sua resposta representando-a também por meio de gráfico. Não se esqueçam, gente, por meio de gráfico é o desenho, tá? Então, primeiro eu vou realizar o cálculo para saber quanto que vale 1/3 de 150, tá? Que é 50, né? Ou 150 dividido por 3. Aí, se media 150 metros e a gente usou 50, sobrou 100 metros, tá? Como que eu vou fazer isso por desenho? 1/3. Então, vou pegar meu desenho, vou dividir ele em 3 partes iguais e eu sei que cada parte vai medir 50, tá? Então, a resposta final aí restam, portanto, 100 metros de tecido. Na página 80, o número 5 fala assim. Peraí. É isso mesmo. A medida da base de um paralelogramo não retangular corresponde ao triplo de sua altura. Se a sua altura é igual a 7 centímetros, qual é a área desse paralelogramo não retangular? Então, gente, a Pro falou que é interessante vocês estarem fazendo um desenho aí pequenininho no cantinho para representar, tá? Então, ele falava que a altura era 7 centímetros e a base, né, ele era o triplo, tá bom? Da sua altura. O triplo de 7 é 3 vezes 7, que é igual a 21. E para a gente calcular a área, a gente faz a multiplicação. 21 vezes 7 é 147, então a resposta é que a área é de 147 centímetros quadrados, tá? Ó, não se esqueçam de colocar a unidade de medida
Como foi cálculo de área, tem que elevar ao quadrado ou escrever, tá? Centímetros quadrados, os dois valem. Agora, no número 6. Os alunos do 5º ano perceberam que podem contornar um canteiro quadrado inteiramente acompanhando seus lados, com 64 metros de arame. Qual a medida de lado do centímetro? Então, bom, fiz meu desenho aqui porque ele já falou pra gente que o canteiro é quadrado, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 64, vou dividir por 4, porque o quadrado possui os 4 lados iguais, e descobri aqui que a medida do lado do canteiro é de 16 metros, tá bom? Na página 81, número 7, pedia para desenhar e pintar na malha quadriculada o que se pede. Na letra A, uma figura poligonal com a área 8 centímetros quadrados, era para pintar de amarelo. E na letra B, uma figura com área de 9 centímetros quadrados para pintar de vermelho, tá? Então, pessoal, ficou assim. A única coisa que pode ter acontecido, que de vocês podem estar diferente, é a figura amarela, que pode ser que vocês tenham feito ela em pé, tá? Mas, ó, 9 centímetros quadrados da vermelha, tem 9 quadradinhos aqui bonitinho. 8 centímetros quadrados, tem 8 quadradinhos aqui dentro, tá bom? Agora, no número 8, um tambor está cheio de água e a sua capacidade total é de 2.400 litros. Ao abrir-se a torneira, sai 300 litros de água por hora. Em quantas horas o tambor estará vazio se esse ritmo de saída de água for mantido? Então, o cálculo que vocês deveriam ter feito era 2.400 dividido por 300. Poderia ter cortado zeros, tá? Que daria 8. Então, o tambor estará vazio em 8 horas. Agora, na página 82, número 9, fala assim. Na quadra, os alunos do 5º ano resolveram pintar um painel com as modalidades esportivas que praticam. Foram disponibilizados 20 litros de tinta para a pintura total do painel. Os alunos pintaram 2/5 do painel com 12 litros de tinta. Então, 2/5 desse painel, eles utilizaram 12 litros. Se esse padrão de gasto de tinta for mantido, será possível pintar todo o painel com a quantidade de tinta disponibilizada? Represente essa situação com um gráfico e justifique a sua resposta, tá? Então, pessoal, aqui está o meu gráfico, um desenho que eu dividi em 5 partes. Por que 5 partes? Porque aqui o denominador da minha fração é 5, tá? O que vai acontecer? Duas partes aqui, ó, ele utilizou 12 litros. Então, cada parte eu vou por 6, né? 6 com 6 dá 12. Até coloquei aqui de outra cor. Então, ele falou para a gente usar esse mesmo padrão. Se eu for seguir esse mesmo padrão, as outras partes eu também vou utilizar 6 litros de tinta. E a pergunta era se a quantidade de tinta disponibilizada será o suficiente. Eles disponibilizaram 20 litros. Aqui, ó, se for 6 com 6, com 6, com 6, com 6, não será suficiente, tá? Seguindo esse padrão de gasto de tinta, 20 litros não serão suficientes para pintar todo o painel. Por quê? Serão gastos 30 litros de tinta, tá? Então, 6 vezes 5 é 30, só disponibilizaram 20, então não será o suficiente, ok? Na página 83, a atividade número 10, o exercício número 10, falava para a gente observar, né, o espaço de lazer da casa de Arthur, e com essas informações da planta baixa, né, era para a gente responder algumas perguntas. Então, na letra A, qual é a área total desse espaço de lazer? Então, gente, a área total é quando a gente multiplica as medidas dos lados. Só que vai acontecer? Ó, fiz o desenho aqui menorzinho, é um retângulo essa planta, né? Por que aqui ficou 12 metros? Porque eu juntei as medidas aqui que estavam separadas e deu 12. Então, 4 com 3 dá 7, 7 com 5, 12. E a mesma coisa aqui na lateral, ó, era 4 metros e 2,5 metros, que juntando tem 6,5 metros. Então, agora tá fácil, é só multiplicar as duas medidas que a gente encontra a área total dessa área de lazer. A letra B agora perguntava o perímetro desse espaço. Vocês sabem que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, lembrando, né? Se em cima é 12, embaixo é 12.
Se do lado é 6,5, do outro lado também é 6,5. Então, para encontrar o perímetro, basta somar todos os lados e vocês deveriam ter encontrado aí um perímetro de 37 metros. Na letra C, fazer uma pergunta assim: existe algum ambiente nesse espaço de lazer que possui área e perímetros iguais? Então, para vocês estarem respondendo essa pergunta da letra C, vocês tinham que ter calculado a área e o perímetro de cada parte da casa, tá? Então, olha só, o cálculo da sauna de área deu 16 metros quadrados e o perímetro deu 16 metros. Da sala de estar aqui, ó, a área deu 12 metros quadrados e o perímetro deu 14 metros. Do salão, a área deu 32,5 metros quadrados e o perímetro deu 23 metros. A sala, a área deu 15 metros quadrados e o perímetro 17 metros. A ducha, a área deu 2,5 metros quadrados, o perímetro deu 7 metros, tá? Então, a partir desses cálculos, o único que tem a área e o perímetro igual é a sauna, tá? Gente, cálculo da área de cada pedacinho, multiplica as medidas. Perímetro, soma todas as medidas dos lados, tá? Então, confere bonitinho de vocês aí para ver se tá certinho. Agora, no desafio final, das páginas 84 e 85, tinha aqui, né, um pinheirinho e o pinheirão, o pinheiro e o pinheirão, e vocês tinham que responder algumas perguntinhas lá na página 85. O número 1 falava assim: cada uma das dimensões da figura pinheirão, dimensão do comprimento ou da largura, por exemplo, pode ser obtida a partir da dimensão correspondente na figura pinheiro. Fazendo o quê? Multiplicado por 2, somando-se por 2, dividindo por 2 ou subtraindo por 2. Então, o que a gente vai observar primeiro aqui, ó, do pinheiro? Eu quero ver a altura dele, tá? Então, a altura, o que eu fiz? Eu contei a quantidade de quadradinhos do pinheiro. A altura do pinheirão já é de 20 quadradinhos. Eu contei os quadradinhos e deu 20. Vocês também poderiam ter calculado, né, a quantidade de quadradinhos aqui da base, tá? Para eu estar fazendo exemplo aqui da altura. Então, o que a gente observa, né? Se a altura do pequeno é 10 e do grande é 20, o que aconteceu aqui do 10 para se tornar 20? Foi multiplicado por 2. Então, a resposta do número 1 é a letra A, tá? Agora, no número 2, a área da figura pinheirão é o dobro da área da figura do pinheiro, a metade da área da figura do pinheiro, o triplo ou o quádruplo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Calcula a área do pinheiro, que é de 152 quadradinhos, então tinha que contar os quadradinhos aqui bonitinho. Percebam que tem aqui metade, metade, metade com metade é igual a 1 quadrado, tá? E a mesma coisa do pinheirão, tinha que calcular a área do pinheirão. Então, 152 para 208, o que será que aconteceu? Foi o dobro, foi o triplo, foi o quádruplo? Então, a gente consegue ver aqui, tá? Que foi o quádruplo da área do pinheiro. Se a gente faz vezes 4, a gente consegue encontrar a área do pinheiro, tá bom? Pessoal, só perdoem a Pro que aqui estava 152, tá? Foi erro de digitação da Pro, é só 52 a área do pinheiro. E a área do pinheirão é de 208. Então, se a gente faz 52 vezes 4, dá a área de 208 do pinheirão. Então, no número 2, a alternativa correta é a letra D, tá? O quádruplo da área da figura do pinheiro. Aí, pessoal, tá pedindo para justificar a resposta. A prova vai justificar de uma maneira, o de vocês não precisa estar necessariamente igual, tá? Pode sim vocês completarem com o que vocês colocaram, se ficou faltando alguma coisa. Então, no número 1, eu justifiquei assim, ó. Cada uma das dimensões da figura pinheirão, comprimento e altura, pode ser obtida a partir das dimensões correspondentes da figura pinheiro, multiplicadas por 2. Pronto, justifiquei o que foi feito, tá? No número 2, sendo a área total da figura pinheiro igual a 52 quadradinhos e a área total da figura pinheirão igual a 208 quadradinhos, a alternativa correta é a D, pois 208 é o resultado de 4 vezes 52, ou seja, a área da figura pinheirão
é o quádruplo da área da figura pinheiro. Então, tudo que a Pro explicou está aqui agora escrito, tá? Agora, nós vamos para a unidade 12, que são os desafios, tá bom? Então, pessoal, no número 1, o que vocês teriam que ter feito é pegar o total de número de gols, dividir pela quantidade de partidas, e a alternativa correta seria a letra C, que foram 6 gols em cada partida. No número 2, falava assim, que no campeonato, né, eles tinham lá os uniformes e tinham os uniformes das crianças, dos mirins e dos adultos. Qual era o número de combinações dos uniformes? Então, dos mirins, bastava a gente multiplicar a quantidade de bermuda e camiseta, tá? Então, ficou 3 vezes 5, 15. Dos adultos, a mesma coisa, pegar a quantidade de bermudas e multiplicar pela quantidade de camisetas, que deu 50, e a alternativa correta seria a letra A, né? 15 e 50 aqui as respostas. Depois, no número 3, falava que era para vocês terem que o Rafael, né? Ele realizou uma divisão de cabeça, que é o 321 dividido por 3, e conferiu o seu cálculo. Ele multiplicou o resultado da divisão, chamado quociente, pelo divisor. E esse resultado adicionou o resto e obteve o dividendo. Os números que representam corretamente o quociente, o divisor e o resto são. Então, gente, vocês montaram aí a divisão, 321 dividido por 3. O quociente dá 107 e o resto dá 0, tá? Então, seguindo a ordem aqui que ele pediu, o quociente 107, o divisor é o número 3 e o resto é o 0. Vocês deveriam ter assinalado a alternativa D também, tá bom? Bom, agora na página 90, no desafio 2, gente, esse aqui que nem a Pro explicou, tá? É por tentativa. Tinha que olhar, observar, analisar e ver qual número melhor se encaixaria, pegar uma folha e ir tentando, tá bom? Vamos ver quem acertou, quem assinalou a resposta de letra A. Então, ó, a fogueirinha valia 2, o binóculo 6, a lanterna 1, a árvorezinha aqui com a cabana 4, a bússola 8 e o mapa 7, tá bom? Agora, a gente vai lá para a lição de casa 10, da página 124, tá bom? Pessoal, então, confiram as respostas de vocês. No número 1, falava assim, Isa montou uma barraca de suco na festa da escola e vendeu 50 copos de 200 ml. Sabendo-se que ela havia feito 12 litros de suco, quantos litros sobraram? Então, esse aqui a Pro explicou lá na videoaula, né, que vocês fizeram juntos, que o primeiro cálculo a ser realizado era 200 vezes 50, que dá 10 mil, e 10 mil ml é igual a 10 litros. Então, se foram feitos 12, eles venderam 10, sobrou 2 litros, tá? No número 2 também, nós fizemos na aula online, que falava do Carlos, que alugou um carro para fazer uma viagem de 36 quilômetros, sabendo-se que o carro percorre 12 quilômetros com 1 litro de gasolina, que o litro custou R$ 3,20. O gasto que ele teve com o combustível foi D. Então, o primeiro cálculo era 36 dividido por 12, que é igual a 3, e depois o valor do combustível multiplicado por 3, que dá R$ 9,60, tá? No número 3, falava que no bairro que Mateus mora, cada quadra tem a forma de um quadrado medindo 100 metros de lado. Todos os dias, no final da tarde, ele dá 6 voltas na quadra onde ele mora. Quanto ele caminha por dia? Então, ó, por dia, Mateus anda 2.400 metros, tá? Por mês, ele percorre 72 metros, tá bom? Mantendo-se esse hábito de caminhada e a distância percorrida por dia, quanto Mateus caminhará por dia? Quantos Mateus caminhará em um mês? Então, lembra que a Pro falou que um mês era para a gente usar de 30 dias, então ficou 2.400, que era quanto ele andava por dia, vezes 30, deu 72 metros por mês.
Pessoal, agora na página 125, tá? Que a Pro também já tinha começado a explicar lá para vocês. Só confiram aí se tá certinho para colocar o certinho ou se não arrumar, tá? Então, 1 quilograma ou 1.000 gramas, 3 quilogramas e 200 gramas ou 3.200 gramas, 5 quilogramas e 80 gramas ou 5.080 gramas, 8 quilogramas e 500 gramas ou 8.500 gramas, tá? Só conferir aí bonitinho. No número 5 também, nós já tínhamos feito lá na aula online, então, 1 quilograma equivale a 100 gramas? Não, né? O decagrama é múltiplo do grama? Sim, é só olhar aqui. Para se medir grandes cargas, usa-se a tonelada, que equivale a 1.000 quilogramas. Então, também é sim. E na última bolinha, agora corrige, torne as verdadeiras os itens para os quais você assinalou não, que é o primeiro. Então, o correto é 1 quilograma equivale a 1.000 gramas, tá certo? Agora, na página 127, na lição de casa 11, 127 não, 126. Número 1 falava assim: Caio, aluno do professor Carlão, estava colaborando com a organização das prateleiras da despensa da escola. Observando as embalagens dos alimentos, pensou em algumas situações matemáticas, tá? Então, pessoal, esse aqui algumas coisas daria para fazer de cabeça, outras poderia também estar realizando cálculo sem problema nenhum. Então, na letra A, quantos saquinhos de 100 gramas são necessários para formar? São necessários para formar meio quilograma, então meio quilograma é 500 gramas, certo? Então a gente vai precisar de 5 saquinhos, 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100. 1 quilograma, 10 saquinhos, né? Para dar 1.000 gramas, que é igual a 1 quilograma. Depois, 1,5 quilograma. Então, é só juntar os dois aqui, né? 1 quilograma com meio quilograma, 1,5 quilograma, 15 saquinhos, tá? Só se observasse, prestasse atenção, não precisaria nem fazer conta. B, e se agora os saquinhos pesassem apenas 10 gramas, quantos serão necessários para formar? Meio quilograma? Então, 50 saquinhos. 1 quilograma? 100 saquinhos. E 1,5 quilograma, 150 saquinhos, tá bom? Agora sim, a página 127, o número 2, tinha uma tabela aí com as temperaturas mínima e máxima dos dias da semana. Tinha uma tabelinha para vocês preencherem com a variação, tá? Então, vocês poderiam fazer, gente, até olhando aqui no termômetro do lado, tá? Mas o mais fácil seria mesmo fazer aquela reta numérica que a Pro explicou para vocês para calcular a variação. Então, de segunda-feira, ó, ficou 12 graus, de terça também 12, quarta-feira 9 graus e quinta-feira 10 graus, tá bom? No número 3 fala assim: Carla pesa 47 quilos e 300 gramas. Quantos gramas ela precisa engordar para chegar aos 48 quilos e aos 50 quilos? Então, gente, ó, poderia fazer de cabeça? Poderia, tá? Mas teria que tomar cuidado porque seria cálculo com vírgula. O ideal mesmo é montar, tá? Então, ó, 47.300 para chegar no 48, a gente faz continha de menos e descobre aqui que eram 700 gramas, tá? E na segunda perguntinha, para chegar aos 50 quilos, então 50 menos 47.300, que dá 2,7 kg. O que vocês tinham que tomar cuidado, ó, vírgula embaixo de vírgula, tem casinha sobrando, coloca 0, tá? Então, olha só, Carla precisa engordar 700 gramas para chegar aos 48 quilos e 2,7 kg para chegar aos 50 quilos, tá bom? Agora, na página 128, número 4, fala para a gente observar a capacidade das embalagens abaixo. E depois tinha algumas perguntinhas, né? Então, o copo, ó, media 250 ml, a jarra 1 litro, esse garrafão 5 litros e esse barril 20 litros. Aí perguntava, quantas canecas de 250 ml cabem na jarra de 1 litro, tá? Então, vocês tinham que pegar aqui, ó, o litro e transformar em ml, que ficaria muito mais fácil, né? Quantas xícaras eu preciso para chegar num litro? De 4, xícara não, caneca. Esse é já. 4 canecas, tá? Então, se eu pegar 4... Ah, ele chamou de caneca.
Tá bom, eu chamei de copo. Então, quantas canequinhas dessa precisariam para a gente encher a jarra de 1 litro? Seriam 4 canecas, tá? No garrafão de 5 litros, caberiam 20 canecas. A mesma coisa, ó. Ou a gente pensa num litro e multiplica por 5 litros, ou a gente pega o litro e transforma em ml para ficar mais fácil. E depois no tambor de 20 litros, cabem 80 canecas, tá? A maneira como vocês fizeram, pessoal, não importa, tá? O importante é vocês terem chegado mesmo no resultado final aí. Agora, na página 129, onde começa a lição de casa 12, o número 1 fala assim: o professor Carlão faz caminhadas com a sua turma de alunos em uma praça ao lado da escola. Observe o formato e as medidas da praça e a seguir complete a tabela de acordo com o percurso completo ao redor da praça. Então, tem aí o desenho da praça e as medidas, tá? Aí tem uma tabelinha também. Opa! Para vocês preencherem. Então, uma volta. Se ele der uma volta completa aqui, vai dar 160 metros. Lembrando, se em cima é 50, embaixo é 50, se do lado é 30, do outro lado também é 30, tá? Então, uma volta vai dar 160, duas, 320, 3 voltas, 480 metros, 4, 640 metros, 5 voltas, 800 metros, 10 voltas, 1.600 metros. Como que poderia ter feito isso? Realizando a multiplicação, tá? Muito mais fácil. E por fim, na última bolinha fala assim: observando a tabela, o professor Carlão e sua turma conseguiram andar 1 quilômetro ou mais de algum das marcações acima? Justifique sua resposta, tá? Então, pessoal, a resposta é sim. Em 10 voltas, eles andarão 1 quilômetro e 600 metros, tá? Porque aqui, 1.600 metros, vai passar de 1 metro, que é o que ele perguntou, tá certo? Agora, na página 130, o número 2 fala assim: fazendo compras para a cantina da escola, observe o preço dos produtos e escreva o valor a ser pago em cada situação. Então, gente, isso aqui também que vocês já sabem fazer, ó. O queijo custa R$ 16. 1/4 do queijo vai custar 4, que é 16 dividido por 4, que dá 4, né? 2/4 do queijo vai custar R$ 8, 3/4 custam 12. Agora, 1/4 de um caixa com sacos de fubá, de uma caixa com sacos de fubá, pesa 5 quilogramas. 1/4 pesa 5. A caixa completa vai pesar quanto? 20, né? Pensa aqui, ó, 1/4 está dividido em 4 partes. Cada parte mede 5. Então, 5, 10, 15, 20 quilogramas. Aí, 2/4 da mesma caixa vão pesar 10 quilogramas. Gente, isso aqui também nem precisaria fazer cálculo, né? Daria para fazer de cabeça rapidinho. Se 1 é 5, 2 é 10, 3, 15, tá? 3/4 da mesma caixa vai pesar 15 quilogramas, tudo bem? Esse aqui também, né, que a Pro começou a fazer lá na aula online, o número 3, que pedia para dobrar a receita do bolo de fubá. Então, confiram aí. Ficou 6 ovos, 1 copo de óleo, 3 copos de açúcar, 2 copos de fubá, 1 copo de farinha de trigo, 4 copos de leite, sal, 2 colheres de fermento, 2 xícaras de queijo ralado, tá? Aí na bolinha. O bolo inteiro custa R$ 24. Porém, na cantina da escola é vendido em fatias. Cada bolo é dividido em 8 fatias iguais. Preencha o quadro com o preço referente aos pedaços de bolo. Então, gente, ó, se custa 24 total e esse bolo foi dividido em 8 partes, então vocês têm que fazer do 24 dividido por 8. Então, vocês vão descobrir que cada pedacinho custa R$ 3, tá? Então, se ele comprar 2 fatias, ele vai pagar R$ 6, 4 fatias, R$ 12 e 5 fatias, R$ 15. Bem facinho, tá? Meus amores, então é isso, a nossa correção de hoje. Amanhã a gente volta com mais algumas atividades. Qualquer outra dúvida que
aconteça aí, caso surjam, pode mandar mensagem para mim, para a gente ir conversando já sobre isso daí, tá bom? Até mais.